Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, extra, ok? O tema da aula, o gênero notícia. A habilidade, professores, deem um print, por favor. EF07LP01. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Retomar o gênero textual notícia e suas características, reconhecer a estrutura composicional do gênero notícia e ler e interpretar notícias, reconhecendo a sua função social e os conteúdos temáticos nelas abordados. Então, eu já havia comentado ontem que eu ia encerrar a apostila, né? A atividade da apostila ontem, mas não a questão do gênero notícia, né? Então, o gênero notícia nós vamos encerrar hoje, tá? E falei que teria um texto, né? Uma interpretação, como se fosse uma atividade avaliativa. E vamos ver, então, se aprenderam de fato sobre o gênero, certo? Pode colocar a acolhida, por gentileza. Então, vamos lá. Você já ouviu falar que na Índia há alguns animais sagrados, ou seja, altamente respeitados e valorizados? Se sim, que animais são esses? Vamos lá? 2 minutinhos.
Bom, gente, eu vi que vocês, para nós também estava bloqueado o chat, tá? E eu vi que vocês estão colocando, para mim a aula começou agora. Então, mas não tem problema, o que subiu aqui de resposta já dá para a gente fazer a interação. Pode ir, Elaine. O aluno Lucas colocou cobra e elefante. O Pro Tiago colocou vaca e elefante. Vamos lá. Aqui a Pro Michele colocou... Não. A vaca. O aluno Cauã colocou elefante. Eles ficaram mais entre a vaca e o elefante. Tá. Vaca, elefante. O macaco, ratos. A professora Berenice colocou também. Tá, eu anotei aqui, eu só não anotei ratos, mas pode ser que eu tenha perdido mesmo. Como eu vi outras pessoas colocando, o rato também deve ser, tá? Então, eu anotei elefante, macaco, vaca, cobra e tigre, tá? Talvez eu não tenha colocado, não tenha visto, por algum motivo, o rato. E aí eu peguei uma resposta de um aluninho aqui, do Tobias, da Proelaine, ele coloca assim, sim, elefante representa um deus hindu, Ganesha. Exatamente. Volta para mim o slide da acolhida, por favor. É esse deus aqui, ó, tá? Então, é corpo de homem, cabeça de elefante. Ele é deus da sabedoria, ele é filho de Shiva e Parvati, então ele representa a força da mente, tá? Sabedoria, boa sorte e prosperidade. Então, eu coloquei isso, era só para a gente contextualizar um pouquinho, por conta do texto que vem em seguida, ok? Então, muito bem, participaram bem legal. Boa contribuição do Tobias Augusto. Obrigada, Tobias. Beijo. Vamos lá. Vamos fazer agora a leitura do texto, então, né? A leitura de uma notícia. Você pode começar, Elaine? Posso. A gente vai variando, tá? Eu leio o próximo slide. Tá. Na Índia, essa, né? Isso. Na Índia, uma elefanta grávida morreu após comer abacaxi com explosivos. Essa história de crueldade extrema veio de Kerala, na Índia, onde uma elefanta, que tinha cerca de 15 anos e estava gestante, morreu depois de comer um abacaxi repleto de explosivos. Ela ainda sobreviveu por alguns dias, mas acabou falecendo devido às sequelas deixadas pela explosão enquanto caminhava por um rio em Malappuram. Segundo noticiou a NDTV, a elefanta selvagem havia deixado as florestas do Vale do Silêncio, no distrito de Palakkad, vagando por uma vila próxima em busca de comida. Enquanto andava pelas ruas, alguém lhe ofereceu um abacaxi carregado de bombas. A fruta explodiu em sua boca, levando o animal à inevitável tragédia. A elefanta, bem machucada, se aproximou do rio Veliar, onde morreu de pé, junto ao elefantinho que carregava em seu útero. Foi o guarda florestal Mohan Krishnan que trouxe o trágico ocorrido para a mídia e também investiga o caso. Ela confiava em todo mundo. Quando o abacaxi que ela comeu explodiu, ela deve ter ficado chocada ao pensar em si mesma, mas no filhote que ela daria à luz entre 18 ou 20 meses, escreveu o agente florestal Mohan Krishnan. Ele também disse que a elefanta não prejudicou um único ser humano, mesmo quando sentiu dores excruciantes nas ruas do vilarejo. Ela não destruiu uma única casa. O guarda afirma que, após longos dias de sofrimento, ela entrou no rio Veliar, provavelmente para manter os ferimentos limpos e impedir a presença de insetos. Os oficiais tentaram de tudo para salvá-la, levando também 2 elefantes para tentarem tirá-la para fora do rio. Elaine? Mesmo com tanta ajuda dos guardas e de seus companheiros elefantes, ela morreu no dia 27 de maio, às 16 horas, ainda em pé na água. Ela não nos deixou fazer nada. Ela foi ao rio para morrer, disse Krishnan, deve ser, né? A elefante e seu filhote foram levados de volta para a floresta em um caminhão para serem cremados. Ela precisa receber a despedida que merece. Para isso, nós a levamos para dentro da floresta em um caminhão. Ela ficou deitada na lenha, na terra onde brincara e crescera. O médico que a examinou me disse que ela não estava sozinha.
Eu podia sentir sua tristeza, mesmo que a expressão em seu rosto não fosse visível por causa da máscara. Lá nós a cremamos em uma pira. Nós nos curvamos a ela e demos nossos últimos respeitos, disse o agente florestal. Pinaraí. O ministro-chefe de Kerala lamentou a relação do ato com o terrorismo. Relatou, né? Lamentou a relação do ato como terrorismo. Estamos tristes com o fato de alguns terem usado essa tragédia para desencadear uma campanha de ódio. Mentiras baseadas em descrições imprecisas e meias-verdades foram empregadas para obliterar a verdade. Alguns até tentaram importar intolerância para a narrativa. Deve ser Vijayan ou Vijayan que fala. Acrescentou em suas redes sociais que 3 suspeitos de produzir o artefato já foram detidos e o caso será investigado em colaboração com a polícia e autoridades florestais. A justiça prevalecerá. Os autores podem enfrentar acusações de crueldade contra animais e penas que variam entre prisão e multas. Entre os anos de 2015 e 2019, mais de 500 elefantes foram mortos covardemente na Índia por eletrocução, atropelamento de trem, caça e envenenamento. Já vi aqui, professores, que vocês estão tristes e que vocês estão querendo saber a página. Não é do Aprender Sempre deste ano, é do Aprender Sempre do ano passado, tá? Então, vamos lá. É uma história triste, sim, mas existem boas coisas para se comentar a respeito dela, certo? Então, vamos à primeira questão. Vamos lá? Primeira questão, ó. Nós falamos já sobre o lead, né? E a primeira questão é sobre ele mesmo. Vamos lá. Ó. De acordo com o gênero notícia, as principais informações estão no primeiro parágrafo, que é chamado de lead. Espera-se que este apresente informações essenciais da notícia, respondendo às perguntas: quem, o que, onde e quando. Identifique no primeiro parágrafo exatamente essas 4 perguntinhas. Quem, o que, onde e quando. E o primeiro parágrafo está aí. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. E aí, Elaine? Vamos lá. O aluno Heitor, da professora Patrícia, colocou: quem? A elefanta grávida de 15 anos de idade. Muito bom. A pro Eva, elefanta. Deixa eu ver aqui, quem mais? Elefanta. Deixa eu ver aqui. Pode ir para o quê? Onde? Ó, a Tainá colocou. o que você achava onde? me falando. Na Índia.
Depois a Projuliana colocou A, Kerala, elefanta. Samuel colocou... Eles estão mais na A. Deixa eu ver aqui. Onde? Na Índia, o aluno Wesley colocou na Índia. Tem o quê e quando? Vamos ver aqui. Aqui mais no final tem. O aluno Vinícius colocou A, elefanta. B, a elefanta comeu um abacaxi com explosivos. C, na Índia. D, ele disse que não achou a informação da D. Responderam mais a A mesmo. Tá, então vamos lá. Eles foram respondendo assim, direitinho. Pode colocar o próximo slide para eles. Olha só, eu coloquei com cores diferentes, como se fosse uma legenda, para vocês enxergarem com mais facilidade, né? Então, deem um print na tela. Então, olha lá, o quem? Uma elefanta que tinha cerca de 15 anos estava gestante, né? O que aconteceu? Ela morreu depois de comer um abacaxi repleto de explosivos. Alguém perguntou, essa notícia é verdadeira? É verdadeira, né? Onde aconteceu? Em Kerala, na Índia, né? E ela faleceu enquanto caminhava por um rio em Malapura, ok? Então, eu coloquei aí para vocês as 4, certo? Vamos para a próxima questão. Essa eu vou deixar para vocês responderem, não vou dar minutinhos, não. Vamos lá, a segunda. Ó. Identifique a finalidade da notícia lida. Letra A. Caracterizar os elefantes de Kerala, na Índia. Letra B. Divulgar que o ministro-chefe de Kerala lamenta atos terroristas no país. Informar sobre uma crueldade contra uma elefanta indefesa em Kerala, na Índia, mas também a reação política sobre o ato relacionado a terrorismo. E letra D. Expor a opinião de Vijayan sobre os suspeitos de produzir um abacaxi com explosivos dado a uma elefanta em Kerala, na Índia. Qual é a resposta? Tem aí, Elaine? O aluno Murilo, da Patrícia, colocou letra C. Cecília, da professora Lidiana, colocou letra C também. Boa. A Sara colocou letra C. Heitor, da Prosandra, também letra C. Melissa, da Rosana, letra C. Todos colocaram letra C. Guilherme, Emanuele, Karen, todos colocaram letra C. Vamos lá colocar a resposta para eles? Boa. Então, resposta da 2, isso mesmo. 2C, informar sobre uma crueldade contra uma elefanta indefesa em Kerala, na Índia, mas também a reação política sobre o ato relacionado a terrorismo. Eu li em outro veículo, né, essa notícia, e dizia que o explosivo tinha sido colocado dentro da jaula. Mas então é uma outra vertente aí da mesma notícia. Então, prestar atenção nisso, né? Qual seria a intencionalidade ao relacionar isso com política, né? Ou, de fato, na outra notícia que eu li, falava-se que haviam sido colocados, então, os explosivos dentro do abacaxi na jaula da elefanta, e que isso possivelmente fosse uma ação de criminosos, né? Caçadores de elefantes, certo? Né? Então, olha só, a gente precisa tomar cuidado com isso. Próximo slide, perguntas 3 e 4. Vamos lá, agora sim vou dar um minutinho para vocês, tá? Vou ler com vocês, mas vou dar um minutinho para fazer. Releia o trecho. Vai, Elaine, você, vai. Mentiras baseadas em descrições imprecisas e meias-verdades foram empregadas para obliterar a verdade. O trecho em destaque confirma que, na notícia lida, o registro da língua está de acordo com A, norma padrão, B, coloquial, C, as gírias. Deixa eu só falar uma coisa dessa, obliterar. Aí é esconder, ocultar, tá? Camuflar, maquiar. Vamos lá. Aí escolham apenas uma, né? Isso. Ó, já está subindo aqui. Letra A, letra A. Norma padrão, letra A, isso. Todos colocaram A. Boa. Não vou colocar a resposta ainda para eles. Deixa eu fazer assim. Trecho, como eu retirei do texto, o trecho está entre aspas. Mas olha só, a fala, ela está em destaque e não está entre aspas, porque eu já tinha que colocar aspas no trecho. Então, eu coloquei a apóstrofe aqui, certo? Ó, ela não nos deixou fazer nada. Ela foi para o rio morrer, disse Krishna. No trecho lido em destaque,
Temos um exemplo de discurso direto ou indireto? Ó, já subi aqui, direto. Indireto, a Tamires colocou, a aluna Tamires. O Raul, não, ele já respondeu na anterior ainda. Direto, direto. Sim, então vamos lá. Por conta do tempo, a gente vai já dar a resposta A aluna dessa. Vitória colocou direto também. Ok. Pode colocar agora o próximo slide de resposta. Então, olha lá. Ó. Esse obliterar aí, né, deixa claro para nós que a norma padrão foi utilizada, né? Até uma palavra que não é nem muito do nosso dia a dia. Nosso, eu falo na educação, né? Isso deve ser mais comum aí no âmbito jornalístico, né? Mas para nós não é tão comum, né? Nós não usamos essa palavra com os alunos, certo, Elaine? A gente não vai usar, né? Então, norma padrão. A 4. Ela não nos deixou fazer nada. Então, é a reprodução aí do que seria a fala do Krishna. E ainda eu tenho o verbo aí descende na sequência, né? O disse. Né? Então, eu tenho aí um exemplo de discurso direto, ok? Tudo bem nessa? Deram um print? Próxima. 5. Segundo o que podemos inferir sobre as leis de Kerala, quais são as consequências desse ato para os acusados? Num determinado momento foi dito, né? Será que a gente precisa voltar lá? Vamos ver. Acho que será que foi no último slide do texto? Repitam, por favor, coloquem o slide número 9. Olha lá. Isso. Deem uma lidinha nesse slide aí. Vou deixar para vocês um minutinho. Vamos lá. E aí, Elaine? Ó, pro Valéria, Sidney colocaram prisão e multa. Prisão e multa. Isso, eles todos colocaram prisão e multa. Identificaram, né? Outra coisa, eu fiz uma anotação aqui. Na Constituição da Índia diz que é dever de todo cidadão indiano ter compaixão pelos seres vivos. Eu sei que vocês ficaram tristes com essa notícia, né? Mas isso foi para mostrar o quanto, né, algumas nações aí têm um comportamento diferente em relação aos animais, né? Nós também temos aqui um comportamento, mas com outros animais, né? A gente tem o pet aqui de uma outra forma, né? Não em relação, por exemplo, aos animais serem sagrados do jeito que são lá. Então, isso também é um assunto para o professor de história, né, dar uma aprofundada nisso tudo. E a forma como ela foi tratada. Gostaria que vocês depois vissem isso com os alunos também, né? A forma como o guarda florestal fala dela, parece que ele está falando de uma pessoa, né? Como ele tratou essa elefanta. Então, isso é muito interessante de conversar, de estender aí o assunto com o aluno. Eu tenho uma última questão que eu não vou conseguir fazer com vocês, mas que era de quais os... O que eu tinha de correto em relação ao gênero textual notícia, mas vocês podem depois fazer com eles. Peguem lá no repositório, né? E também reassistam aí a aula. Os professores estavam perguntando do comecinho da aula que ficou fora. Mas, gente, dá para assistir novamente e dá para pegar no repositório. Ok? A nossa aula, então, foi só para fechar aí o assunto notícia, tá?
e uma sugestão para vocês, e vocês podem complementar tudo isso depois. Certo? Beijo, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Elaine, muito obrigada, produção. Bom fim de semana, até terça. Terça-feira nós começamos a próxima sequência, sequência 4. Beijo. Obrigada a todos, avaliem a nossa aula, bom final de semana e até mais.